Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 4 a 9. Filipenses 4, de 4 a 9. Hoje eu peço licença para você que está com a Bíblia na linguagem de hoje. Eu vou excepcionalmente ler na revista atualizada, tá? Então quem tiver revista atualizada, vibra. Quem não tiver, escuta a leitura e tenta acompanhar na linguagem de hoje. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Irmãos e irmãs, hoje eu quero retomar com você um dos assuntos que mais nos incomoda e que mais nos causa problemas, que é a ansiedade. Não tem como negar, todos nós, em algum momento sofremos com ansiedade. Seja numa intensidade menor ou maior, todos nós ficamos ansiosos. Não existe aquela pessoa que seja paz completa 100%. Alguma intensidade de ansiedade sempre há no coração do ser humano. E a ansiedade não é boa para nós. Ela não traz benefício para a gente. E é exatamente por não trazer benefício, ao contrário, por trazer um punhado de malefícios, é que a gente não deve se conformar com ela. A gente não deve conviver amigavelmente com ela, como se ela fosse algo normal nas nossas vidas. A ansiedade precisa ser tratada por Deus. E é exatamente por isso que eu quero meditar com você em algumas atitudes que a Bíblia nos ensina no que diz respeito a lutar contra a ansiedade. Você ler a carta inteira dos Filipenses, ou a carta de Paulo aos Filipenses, você vai ver que o desejo de Paulo era encorajar os irmãos daquela igreja. Os irmãos que pertenciam à igreja de Filipos. E quando ele fez isso, ele acabou trazendo para nós grandes ensinamentos, para que a gente possa aplicar na nossa vida, de tal modo que a ansiedade pode deixar de ser um problema tão grave para mim e para você. Então, esse é o desejo que eu tenho para hoje, em relação a você. Que ao resgatar as lições da palavra, para a minha vida e para a sua vida, nós saiamos daqui municiados contra a ansiedade, que muitas vezes assola o nosso coração e a nossa mente. Então, o
quero falar de ferramentas contra a ansiedade. A primeira ferramenta contra a ansiedade nada mais é do que a alegria. O texto é tão gostoso e tão tranquilo que você vê de cara as ferramentas que ele dá para nós. Primeira ferramenta, alegria. Para pensar. Qual é o primeiro bem valioso que vai embora quando a gente está ansioso? A alegria. E não é sem motivo que o primeiro conselho do apóstolo Paulo está no verso 4. Ele diz para nós que busquemos alegria. Verso 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É curioso porque Paulo faz uma repetição, né? Ele insiste no assunto. Ele não dá uma passada no assunto e já pula para outro. Ele insiste naquilo. Alegrai-vos, é uma ordem. Outra vez digo, alegrai-vos. Qual é a ideia que Paulo está querendo transmitir aqui para mim e para você? A ideia, meus irmãos, é que nós não podemos ficar amargando naquilo que nos causa ansiedade. O que a gente tem que fazer é buscar um escape para as nossas emoções, a fim de que a alegria se renove dentro em nós. Se não houver uma válvula de escape para as nossas emoções, simplesmente explodimos. Veja, Paulo não está dizendo para nós vivenciarmos uma alegria forçada. Paulo não está dizendo para nós tentarmos passar a impressão de uma alegria que não existe dentro do nosso coração. Paulo não está falando assim, vivam uma alegria fingida. Ele está dizendo para nós que se não existe alegria interior disponível em um dado momento das nossas vidas, a gente deve abastecer o nosso coração com a alegria que vem de fora. Se o meu coração não está cheio de alegria em uma dada circunstância, em um dado momento da minha história, eu vou buscar essa alegria fora. A ideia é, permita que a alegria dos outros contagie seu coração. Permita que a alegria de situações descontraídas da vida invada o seu coração. Agora, vamos abrir um parênteses aqui, para que você não saia daqui com um pensamento equivocado dessa palavra. Perceba um detalhe. Paulo nos instruiu a nos alegrarmos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você não vai sair por aí, meu irmão, tomando todas, enchendo a cara, para tentar se desfazer da ansiedade e do mal-estar que você está sentindo. Por quê? Porque isso não resolve o problema. E, sobretudo, isso não agrada o coração de Deus. Você não vai sair por aí num ataque de consumismo, comprando tudo que você vê pela frente, só para sentir o prazer de comprar, tentando abafar o sentimento de ansiedade do teu coração, porque isso também não resolve. Isso também não alegra o coração de Deus. E é muito contraprodutivo para o seu bolso. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo um tempo de um consumismo absurdo. Hoje, quando você acessa a TV, você vê propaganda em cima de propaganda. Aí quando você vai para vídeos, você vai assistir o YouTube,
o mercado de consumo já percebeu que vale a pena investir nos YouTubers. E eles começam a lançar produtos através dos YouTubers, para que o consumismo seja cada vez mais colocado no coração das pessoas. E como para muita gente consumir é uma questão de prazer, tem gente que quer resolver os seus problemas consumindo. É uma questão patológica, irmãos. É uma questão patológica. Às vezes você fala assim, não, para mim isso não é um problema. Não é para você. Mas tem gente que tem uma questão patológica. Nesse sentido. Então, você não vai sair por aí torrando o seu cartão de crédito só para sentir aquela alegria de momento. Porque isso não vai resolver. Você não vai sair por aí também contando o seu problema para Deus e o mundo. Porque esse é o outro problema que acontece com muita gente. Principalmente em dias de mídia social. Não se vendo satisfeito com o conselho de um amigo, o conselho do pastor, a oração de um amigo, a oração de um pastor. Tem gente que vai para a rede social e joga na rede social seus problemas. E aí é óbvio que na rede social a coisa toma uma proporção indefinida, né? Isso também não resolve o problema de ninguém. O que eu e você vamos fazer diante do conselho de Paulo é buscar meios de nos alegrar, mas que sejam da vontade de Deus. Você vai se envolver com pessoas de Deus. Você vai se envolver com atividades santas. Se você precisa de algo externo para renovar o teu coração e aplacar a tua ansiedade, você vai buscar isso em Deus. E naquilo que Deus proporcionou para ser instrumento de bênção na sua vida. Porque aquilo que a gente faz fora disso pode ser pecado. E o pecado não alivia problema. O pecado é causador de problema. Então, ao invés de você aliviar um problema, você vai criar mais outro problema. Então, está ansioso, a vida está difícil, busca a alegria que vem do Senhor. Segunda ferramenta contra a ansiedade, eu resolvi chamar de tolerância. Versículo 5 diz assim, ó: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa palavra moderação que você vê no versículo 5, isso está na atualizada, está na linguagem de hoje. Eu não me lembro que termo que está. Essa palavra moderação aqui, ela vem de uma expressão grega que tem a conotação de ceder, de dobrar-se. Quem cede é alguém tolerante, não é? Em casa, geralmente, quem cede é o marido. É ou não é verdade? É o marido. Porque o marido, a santidade do marido é algo fenomenal. Quem cede é alguém tolerante. Quem cede é alguém flexível. Portanto, o conselho de Paulo para nós é o quê? Sejam tolerantes, sejam flexíveis. O que geralmente acontece
quando a gente está ansioso, é que a gente deseja que a ansiedade acabe o mais rápido possível. E geralmente, na expectativa de ver os nossos problemas sendo solucionados, nós colocamos peso nas pessoas que estão à nossa volta, para que os nossos problemas sejam solucionados. Olha só como a coisa vai. A gente está ansioso, a gente está com problema, a gente quer que as pessoas à nossa volta nos ajudem com isso, mas nessa busca por ajuda, a gente acaba colocando peso sobre as pessoas que estão perto de nós, principalmente da nossa família. Então a gente acha que o nosso cônjuge tem a responsabilidade de acabar com a nossa ansiedade. A gente acha que os nossos filhos têm a responsabilidade de acabar com a nossa ansiedade. A gente acha que o amigo do trabalho, o amigo da igreja tem essa responsabilidade. A gente acha que o pai ou a mãe tem essa responsabilidade. A gente acha que o pastor tem essa responsabilidade. E como, na maioria das vezes, essa terceirização não surte os efeitos necessários, a gente fica decepcionado. E a gente começa a ofender, a machucar as pessoas que nos amam, as pessoas que querem o nosso bem. Veja, meu irmão, preste atenção nisso. Todos nós temos o dever cristão de nos apoiar uns aos outros. Está claro isso para você? Todos nós temos o dever cristão de nos apoiar uns aos outros. Mas ninguém tem o poder de solucionar o problema do outro. Temos o dever de estender a mão, mas não temos o poder de dar solução para ninguém. Por isso, quando a gente buscar o auxílio das pessoas que estão mais próximas de nós, sejam elas quem forem, nós precisamos ser moderados. Precisamos ser tolerantes. Precisamos ser flexíveis para compreender e aceitar a possível incapacidade do outro em nos ajudar. Então, no meio da sua ansiedade, não azede os seus relacionamentos. Seja flexível, seja moderado. Porque às vezes, mesmo sem palavras, só a presença das pessoas a quem nós amamos já é suficiente para baixar o nosso nível de ansiedade. Então não azede. Tenha a pessoa perto de você. Seja tolerante se ela não tiver uma palavra para te dar. Mas deixe ela por perto, para que a presença dela já te ajude. Eu me lembro do meu primeiro funeral de um recém-nascido. Não sei se você já foi numa situação dessa, num momento desse. Eu não me lembro que ano foi, faz um pouquinho de tempo já. Eu tive que conduzir o meu primeiro funeral de um bebê de poucos dias, pouquinhos dias. A tristeza tomava conta não só dos familiares, mas de todas as pessoas presentes. Foi no templo antigo, nossa igrejinha antiga. E eram poucas as pessoas que conseguiam conter as lágrimas diante daquela visão. Nós afastamos os bancos, eram 2 fileiras de bancos ali no templo antigo. Afastamos os bancos, ficou aquele vãozão gigante no meio.
E o esquife, não vou falar a palavra certa, tá? Falar a palavra bíblica, vocês imaginam por quê? O esquife bem na frente, a urna bem na frente, branca, desse tamanho. E eu tendo que participar disso. Eu tendo que ser o oficiante disso. Eu estava extremamente ansioso a respeito de como lidar pastoralmente com aquela situação. Era a minha primeira vez. É muito triste, mas é muito mais fácil você lidar com a partida de adultos. Às vezes até de jovens. Mas de neonascidos, não. E aí eu chamei um pastor, amigo meu, pastor Jean. Ele era pastor aqui em Guaraci. Acho que poucos vão lembrar dele. E eu chamei ele para ficar do meu lado. Pedi para ele fazer só isso. Vem aqui, fica aqui comigo. Fica comigo, não precisa fazer nada. Não vai precisar falar, não precisa orar, não precisa fazer nada. Só fica aqui. E se eu pipocar, você assume. Mas a princípio você fica só aqui, me dando apoio. E ele veio. E aquilo foi incrível, irmãos. Aquela situação assim sombria, triste no último. E apenas a presença dele, me transmitindo apoio, me ajudou a vencer a ansiedade daquele momento, de modo que eu consegui conduzir aquele funeral. E parece que eu acabei adotando isso para quase todos os funerais que eu conduzi a partir daí. Eu tive que conduzir o funeral da minha sogra. Que é a coisa mais triste? Eu não sou desses genros que não gostam da sogra. Não gostava, né? Muito pelo contrário. Fiquei brigado com Deus há alguns meses. Vim aqui para o púlpito pregar, brigado com Deus. Eu estava aqui brigado com Deus. Mas eu pregava. Pregava porque tinha fé. Mas ainda estava brigado com Deus. Em todas essas vezes que eu tive que lidar com situações como essa, eu tinha alguém em quem eu me apoiava. Às vezes era Elisângela, às vezes outra pessoa, às vezes um amigo. Sempre tinha alguém. Aqui na igreja é complicado, porque aqui a gente perde parentes, né? Tivemos que nos despedir da Esther, tivemos que despedir do Beto, despedir do seu Gerson, né? Já há bastante tempo. A gente se despede de parentes. E Deus sempre colocou pessoas ali para me tranquilizarem, para que eu pudesse passar por essa situação e chegar até o fim. E como é importante a gente ter pessoas por perto. Por isso, não afaste as pessoas com a sua intolerância, com a sua inflexibilidade. Deixa as pessoas por perto. Não azede. Não azede. As pessoas talvez tenham a obrigação de estar ao teu lado, mas não de resolver o seu problema. Porque nem sempre Deus deu para ela a chave para solucionar o teu problema. Pode ser que a chave está em outro lugar. Então tenha as pessoas junto com você. Apoie-se nelas, mas não exija delas a solução para a tua ansiedade. Amém, gente? Eu vou parar por aqui.
essa mensagem é bem longa. Eu não contava que eu ia me delongar tanto nela. Eu ainda tenho mais 3 pontos para falar. É uma mensagem de 5 pontos. Eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente retoma ela, tá? Eu vou gravar bem quem veio hoje, para eu pegar no pé, para vir terça que vem. Tô brincando, gente. Vai ficar gravado a de hoje, a de terça que vem também. Nós vamos apenas orar para que Deus nos dê a capacidade de vivenciarmos aquilo que Paulo nos ensinou. Primeiro, buscar a alegria que vem do Senhor. Se o coração não está alegre naquele momento e a ansiedade está mais forte, eu busco essa alegria externamente, mas não no erro, não no pecado. Eu busco em Deus. E eu vou ser tolerante com as pessoas, flexível com as pessoas, para que elas sejam canais de alegria, canais de renovo na minha vida. Não vou azedar, eu vou ficar de boa, para que a alegria volte para o meu coração e as pessoas permaneçam. Essas são as 2 ferramentas que Paulo nos dá. Semana que vem tem mais 3 ferramentas. Nós vamos falar de oração semana que vem. Nós vamos falar de pensamentos na semana que vem. E nós vamos falar de atitudes na semana que vem. Tá bom? Esses tópicos ficam reservados para a semana que vem. Beleza? Enquanto isso, a gente vai orar pelas nossas vidas. Vamos orar pelas nossas ansiedades. Eu tenho um testemunho para contar. Eu ia contar hoje, mas eu dependo de um tópico aqui. Então, se você quiser ouvir esse testemunho, você vai ter que vir terça que vem. Vai dar para vir, Moisés, terça que vem? Glória. Então, eu tenho um testemunho para contar. É um testemunho simples, tá? Não tem nada de nada não. Mas é um testemunho assim que para mim foi tão gostoso viver Deus assim tirando a ansiedade do meu coração, que eu anotei ele aqui para contar para você como foi. Foi algo assim muito singelo, mas foi bonito na minha vida. E eu quero contar para mostrar para você que Deus nos ama. E Deus está presente nas nossas vidas. De um jeito ou de outro, Ele vai agir para que as nossas vidas sejam sempre bem conduzidas. Seja na alegria, seja na tristeza. Seja na vitória, seja na derrota. Seja na ansiedade, seja na tranquilidade. Deus está sempre conduzindo a gente. Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar? Você que tem o seu pedido de oração, você que tem a sua necessidade, que você quer colocar para Deus hoje, você que tem uma ansiedade te incomodando, nós vamos colocar isso para Deus hoje. Talvez você tenha um problema, esse problema está te causando ansiedade. Vamos pôr tudo isso para Deus. O nosso Deus é o Deus que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Então, Ele pode renovar uma paz sobrenatural no teu coração. E é isso que Paulo disse aqui para nós no texto. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a alma de vocês. E é isso que nós esperamos de Deus. Vamos orar? Pai, eu coloco diante de Ti as nossas vidas, colocamos diante de Ti o nosso coração, um coração que muitas vezes cede à ansiedade, dá lugar à ansiedade. Coração que muitas vezes, ó Pai, vira quase que uma panela de pressão, a ponto de explodir de ansiedade. Colocamos diante de Ti porque o Senhor é um Deus de alegria, o Senhor é um Deus de paz, o Senhor é um Deus de refrigério. E nós desejamos, ó Pai, que o Senhor venha atuar em nossas vidas, para que os problemas que têm causado ansiedade
sejam solucionados, sejam bem encaminhados, para que a ansiedade dê lugar a uma fé renovada, para que a ansiedade dê lugar a uma confiança renovada, a segurança de que o Senhor está cuidando de tudo, e que a ansiedade dê lugar à alegria. A alegria de viver, a alegria de pertencer a Ti, a alegria de pertencer à família de Cristo, a alegria de termos um lar, a alegria, Senhor, de podermos contar com o Teu cuidado a cada dia. Pai, atua em nossas vidas dessa forma, para que possamos vivenciar os milagres do Senhor em nós. Cuida dos problemas que temos vivido, cuida das lutas que temos passado. O Teu povo Te busca nessa noite, Senhor, com os seus problemas, com os seus pedidos de oração, com sonhos no coração, ó Pai, sendo apresentados no Teu altar agora. O Senhor é o maior realizador de sonhos que existe. Toma conta de cada sonho, de cada projeto. Toma conta de cada problema, de cada questão que está sendo colocada diante de Ti. E faz com que o Teu povo seja abençoado. Faz com que o Teu povo tenha a visão da Tua vontade. Faz com que o Teu povo, Pai, entenda o Teu querer, entenda os Teus caminhos. E possa seguir sempre guiado por Ti. Cuida de nós nessa semana, Pai. Tenhamos uma semana debaixo da Tua direção, debaixo da Tua proteção. E que possamos honrar o Teu nome com as nossas vidas. Honrar o Teu nome com a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Não se esqueça, tem feirinha de doce dia 9, tá? Dia 9. Você que está acompanhando a gente aí no culto online, nós vamos ter uma feirinha de doce no dia 9. Você tiver condições de fazer uma doação de um prato salgado ou doce, o objetivo nosso é vender esse prato lá na frente do GG, na padaria do GG, e o dinheiro que for arrecadado a gente vai aplicar na construção, tá? Então o que o povo doa? O povo doa pão, o povo doa bolo, o povo doa torta salgada, torta de frango, pudim, doce de pote, como é que chama aqueles doces de pote? Como é que é o nome daquilo? Geleia, essas coisas, né? Então, vai da criatividade do povo, na hora. Então, quem estiver assistindo a live, você que está aqui, está convidado a nos ajudar nesse projeto aí, que é levantar recursos para o nosso salão, que agora está na fase de colocar gesso, tá? Nós vamos gastar aproximadamente 20 mil reais aí para pôr o gesso lá no Templo Novo, ok? Oi? Ajudar? Ah, no dia, verdade. A gente precisa de ajuda no dia, que acho que são dois tipos de ajuda, né? Para estar ali, para ajudar na questão da venda e ajudar a sair no comércio. Eu me lembro da época do Zico. O Zico saía com a sua sandalinha e a sua bermudinha e naquele comércio. De repente ele chegava, essa aqui está vendida, e levava. Daqui a pouco voltava o Zico. Essa aqui está vendida, e levava embora. Então, fazer o boca a boca, né? No comércio ali também, que também ajuda a vender. Ok, gente? E dia 10, nós vamos ter culto comemorativo pelo Dia da Mulher. Tá? O culto é para todo mundo, óbvio. Para toda a família. Mas a gente vai louvar a Deus pelo Dia da Mulher. Vamos tentar fazer um culto bem gostoso. Com uma celebração a Deus pela vida das mulheres. Dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Cai numa sexta-feira, dia de trabalho, né, dia de luta para todo mundo. Então não dá para a gente celebrar na sexta-feira. A gente vai celebrar no domingo, ok? Deus abençoe você, vá para casa na paz do Senhor. E é isso.